Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar um teorema bem topológico, que é o teorema de Lindelöf. Esse teorema, vamos dizer assim, ele tem não tem muita aplicação em análise real, é difícil achar uma aplicação dela. Ele é um teorema que eu vou dizer mais, assim, primeiro, interessante, um ponto de vista de matemática puro, mas ele também é um teorema que tem é uma ferramenta muito forte, uma ferramenta muito boa, ou um truque muito bom, depende do ponto de vista, para você começar a construir conjuntos ou situações ou funções que são bem interessantes do ponto de vista topológico. O que a gente vai fazer nessa aula é enunciar o teorema de Lindelöf e provar. Então, para falar do teorema de Lindelöf, eu tenho que falar do que é uma cobertura. Então, pega X o subconjunto dos reais. Uma cobertura por aberto de X é uma família de abertos a lambdas, tá? Ou seja, tem um índice aqui que pode ser infinito, finito, qualquer coisa, em que a lambda é aberto e X está contido em a lambda onde o lambda pertencente a I. Ou seja, é como se eu pegasse para cada elemento de X, X está dentro de um abertozinho em que satisfaz as propriedades que me interessam. Ou seja, então X está contido nessas uniões e agora, desde trabalhar com X, eu posso trabalhar com vizinhanças desse ponto X que faz o que eu quero. E dali eu tentar construir alguma coisa. Então, para a gente entender um pouco de cobertura, eu peguei um exemplo bem simples que faz o seguinte. Pega N, um conjunto de abertos, por esse intervalo aqui. E eu estou dizendo que esse conjunto aqui é uma cobertura dos naturais. Por quê? Porque N pertence a N para todo N natural. E o que acontece, na verdade, é uma cobertura bem grande, bem espaçada, se vocês olharem bem. Por exemplo, se eu pegar o ponto n igual a 2, o A2 ele vai para do 0 até o 4 aberto. Se eu olhar o 3 ele vai pegar daqui do 1 até o 5 aberto. E se eu pegar o 4, deixa eu ver se eu tenho aqui um giz amarelo. Se eu pegar um 4, ele vai do 2 até o 6 aberto. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Note que, se eu pegar o 2, ele já cobre também automaticamente 1 e o 3. O conjunto é bem grosso. Então, o que é interessante é que eu vou dizer, esse conjunto aqui está cobrindo, mas está cobrindo demais. Principalmente que a gente quer construir alguma coisa. Então é interessante, desde eu trabalhar com o AN, por exemplo, é interessante talvez trabalhar com A2N. Isso aqui continua, é uma cobertura ainda de N. E mais ainda, todo elemento, todo aberto que está aqui, mas nem todo aberto que está aqui. Ou seja, o 2 vai cobrindo, o 4 ele pega o 3 e o 5, também pega o 4 e assim vai. Então o que acontece, antes de tudo, é o seguinte. Esse AN é uma cobertura e esse A2N é uma subcobertura disso aqui. Essa é a definição que a gente vai usar. E vamos só explicar um pouco, só dar uma definição só para escrever e depois eu vou explicar o teorema. Então uma subcobertura ou seja, dado uma cobertura a lambda de X, uma subcobertura nada mais é que os mesmos a lambdas, só que o lambda agora está num subconjunto de I. Então, ou seja, muitas vezes é interessante que o subconjunto seja próprio. Para falar de subcobertura mais interessante. Então o que eu estou fazendo é o seguinte, dado uma cobertura, uma construção teórica, eu falei, nossa, exagerei. Não consigo construir nada. Então vamos retirar os excessos dessa minha cobertura. Então os excessos, o que a gente vai se interessar é diminuir isso aqui. Mas quando a gente fala diminuir, agora é diminuir no sentido de cardinalidade mesmo. Não é tirar um elemento ou dois. Se tem infinito e tirar finito, não adianta nada, continua infinito. Então a pergunta é, dado uma cobertura, até onde eu consigo retirar de excesso? E aqui entra o teorema de Lindelöf. O teorema de Lindelöf diz o seguinte, toda cobertura de X possui uma subcobertura enumerável. Então quando eu digo uma subcobertura enumerável, ou seja, o melhor que eu consigo fazer, é que se eu pegar aqui um índice não enumerável, eu consigo tirar
uma quantidade muito grande de elementos, de modo que só sobra o enumerável e faz o que eu quiser. O bom de enumerável está em sequência. A sequência eu consigo construir coisas legais. Então, só para avisar que não tem muito como melhorar, pelo menos assim a nível geral, é que se eu pegar n natural, essa subcobertura aqui, se eu quisesse diminuir a cardinalidade dela, é impossível, porque enumerável é infinito, diminuir a cardinalidade significa que seria finito. Se fosse finito, essa cobertura aqui já é limitada, não vai cobrir todos os naturais nunca. Tá? Então, quando a gente fala de subcobertura, ainda é importante que ainda seja a cobertura do meu conjunto original. Então, esse é o teorema de Lindelof. O que a gente vai fazer é provar ele. E é interessante. Então, como que a gente prova? Então, bom, a gente tem que passar por esse conjunto. A gente tem que usar os racionais para construir essa enumerabilidade. Então, eu pego o Q dos reais enumerável. Pego o Y, esse conjunto aqui. A gente já viu que esse conjunto é enumerável. A enumerabilidade dele é dada por essa abjeção. Q e N, Q menos um N, Q mais um N. Ou seja, Y é um conjunto de abertos. Tá? Ou seja, é um subconjunto das partes dos reais, enumerável, e a enumerabilidade é dada por isso. Isso aqui é enumerável, produto cartesiano de enumerável é enumerável. E isso aqui é uma abjeção porque, bom, cada intervalo limitado só tem um centro e um braço, né, de tamanho 1 sobre n. Não tem muito o que fazer. Então, se isso aqui é enumerável, então a gente escreve uma enumeração. I1 até IK, reticência, uma enumeração de Y. Então, aqui que a gente vai começar. Isso aqui, o Y, essa enumeração aqui toda é uma cobertura de todos os reais. Se é uma cobertura de todos os reais, em particular uma cobertura de X. Então, o que a gente tem que fazer? Daqui, como conseguir... Essa cobertura não tem nada a ver com essa. Mas como extrair essa subcobertura dali? Ou seja, é um problema maior de escrita, vamos dizer assim. Se eu pegar a lambda, interseção os conjuntos Y, já deve funcionar em algum sentido. Mas vai ter um problema de escrita de numerabilidade. Então vamos provar essa escrita aqui. Então, o que acontece é o seguinte. Y é cobertura de X. Y é cobertura de X. Então, o que a gente vai fazer? Então, para cada X pertencente a X, então eu vou considerar o meu conjunto, vamos dizer, Kx igual ao conjunto dos K pertencentes aos naturais, tal que X pertence a Kx, X pertence a IK, isso aqui é importante, e IK está contido em A lambda para algum lambda. Essa é a grande construção. Isso aqui existe, isso aqui para cada X, isso aqui é não vazio, porque os meus abertos ficam tão pequenos quanto se queira, e o A lambda é aberto. Ou seja, se X pertence a lambda, eu tenho certeza que existe um aberto tão pequeno quanto eu queira, de racionais, que ainda esteja aqui dentro. Ela tem que ter um aberto, ela tem que ter uma distância entre X e alguma coisa. Enfim, isso aqui eu estou usando que é aberto, isso aqui Kx é não vazio, para todo X. Então, o que você vai considerar é o seguinte, você vai considerar uma aplicação de X para os naturais, em que para cada X nós associamos um mínimo, só para a gente fixar, a gente escolhe qualquer termo aqui, um mínimo de Kx. Então, ou seja, Kx é um conjunto, ele é um subconjunto dos naturais, então ele tem que possuir um mínimo. Agora, o que a gente vai fazer é usar essa construção aqui para chegar aqui dentro. Então, a gente vai construir, vamos chamar essa aplicação de φ. Então agora eu vou considerar o φ, uma aplicação, vamos dizer, f, que vai do meu conjunto φ de x
para o meu índice I, que agora a gente vai fazer uma escolha, em que, para cada elemento para cada elemento daqui da minha imagem, que é denotado por isso, nós associamos, vamos chamar esse elemento aqui de, para cada φ de x, φ de x, ou melhor, vou botar aqui, para cada k, eu associo algum lambda, satisfazendo a escolha um lambda pertencente a I, satisfazendo IK contido em A lambda. Isso aqui, pronto, esse é o meu conjunto. O que eu estou dizendo para vocês é que a minha imagem f de φ de x, ele está contido em I, e esse conjunto é enumerável. Por que ele é enumerável? Bom, como isso aqui é enumerável, imagem de enumerável é enumerável. De qualquer função. E o que eu estou querendo dizer para vocês é, então, enumerável. O que eu quero dizer para vocês é que o meu conjunto A lambda, onde o lambda pertence, ou melhor, deixa eu escrever aqui. Então eu pego I' igual a imagem de f de φ de x. Então o que eu quero provar para vocês é o seguinte, I' é igual a imagem de φ de x. Então o que eu vou pegar é que a lambda, com lambda pertencente a I', esse conjunto é uma subcobertura enumerável do meu conjunto inicial, mas ele ainda continua com uma cobertura dx. Isso aqui eu vou deixar escrita como exercício por falta de espaço também. Mas eu acho que a ideia é... Eu vou falar só qual é a ideia e vamos ver como que a gente faz. Então, para a gente provar que a cobertura é de x, o que a gente tem que provar? Dado o elemento x aqui, existe um elemento de I' tal que x está dentro desse A lambda. Então, para a gente provar isso, é essencialmente essa construção. Então, para cada x aqui dentro, eu sei que o x, eu defino lambda como f composta φ de x. O f composta φ de x, ele vai satisfazer que esse meu conjunto, o meu x está dentro desse conjunto, ou seja, em particular, pela construção que eu fiz, o x já está aqui dentro, então o x está em algum A lambda para algum lambda. E a questão é que esse I' é enumerável por construção. Então, essencialmente é isso que eu quero que vocês pensem. Só tentar escrever, mas a parte importante, a parte de construção lógica de escrita já está aqui. Agora é só definição e ver aonde a gente quer chegar, olhando as definições de todos os conjuntos. É isso que eu quero falar para vocês.